Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Jesus, Senhor.
sempre a Deus por o que Ele fez por nós, está fazendo e fazerá para sempre. É a nossa manutenção com a segurança que Ele mesmo propôs e nos dá. E é motivo para agradecer. Sempre comentando assim, nós temos motivos constantes para agradecer ao Senhor na realidade que Ele fez por nós, na graça que Ele nos deu e nos deu também entendimento, como diz a própria palavra de Deus, nos deu sempre entendimento para valorizar a sua boa e gloriosa palavra. Louvado é o nome do Senhor. Como diz sempre a minha esposa na participação, para a glória de Deus, vamos levando a obra de Deus avante, porque Ele nos comissionou, cada um tem um valor na presença dEle, Senhor da glória. Ninguém é sem valor na presença de Deus, portanto, que considere aquilo que Ele fez por nós, está fazendo, como eu já disse no princípio, e também fazerá, graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Quero dizer a todos que sejam bem-vindos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Santa Paz, Senhor Jesus. Vamos louvar o nome que todos conhecem, o 26 área cristã. Glorioso cristão é pensar na cidade que não tem mal. Ó, dos muros são
nas coisas do alto. Estamos sim na terra, mas aqui na terra, igreja, não vamos levar nada para lá. Somente uma alma pura, santa, e aqueles que amam em santidade na presença do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor que nos diz que é santo, se santifique mais, busque mais a presença para estar um dia lá nessa nova Jerusalém. Então muitos querem viver aqui, a nossa igreja viver na terra. Porém, vamos deixar as coisas desse mundo. A palavra do Senhor aqui nesse louvor fala, os que venceram a tribulação, né? E nós vivemos num mundo atribulado. Então, igreja, as coisas vão passar. Então, aqueles que são fiéis estarão lá na glória de Cristo Jesus. Nessa manhã, como de sempre, vamos orar. E nas nossas famílias, igreja, nunca pare de orar pelos seus, ore pela nossa família, pela igreja de Cristo, pelos céus e servos de Deus que faz a obra do Senhor. Ora por aqueles que não têm mais nem vontade de vir na casa do Senhor, porque deixaram de olhar para Cristo e olharam para o homem. O homem é falho, não tem esse ser humano que não seja falho. Mas quando você olha para Cristo, aquele que morreu naquela cruz crucificado, derramando sangue pelos teus pecados, ele não olhou para o mundo dizendo, não, eu não vou para essa cruz. Mas ele foi para aquela cruz para que eu e hoje você estivesse aqui, para glorificar e dizer o nome dele. E cada dia se arrepender dos nossos pecados, das nossas misérias. Porque não tem esse que não peca. Enquanto estiver nessa terra, enterramos pecados. Temos um Deus santo, misericordioso, pedimos perdão e ele nos concede. Glorioso Deus bendito, abençoado a igreja. Estamos, Senhor, na tua presença, pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas misérias. Mas tu és, Senhor Santo, misericordioso, que pode perdoar. Venha, Senhor, perdoar nossas falhas. Venha, Jesus, encontra a tua igreja na terra, todos os seus servos que fazem a tua obra, as tuas filhas, Senhor, os colaboradores, pastores, presbíteros, diáconos. Oh, meu Deus amado, sobreiro, aqueles que levam a tua palavra aos necessitados, todos os missionários, Senhor, entrego nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, o corpo da tua igreja nas tuas mãos, santa, misericordiosa. Os jovens, Senhor, as crianças, todos que participam, Senhor, dessa obra maravilhosa. O Senhor venha guardar, o Senhor venha repreender os braços cidade, os planos e a porta das trevas contra os teus cegos. Venha, Jesus, abençoar, meu Pai, o teu filho. Venha abençoar a tua filha, Pai querido, aqueles que estão à frente do trabalho. Venha, Jesus, com poder e graça, restaurar, transformar, repreender as enfermidades, Senhor, as depressões. Oh, meu Pai, tudo que não faz parte do reino seja repreendido nessa manhã. E nos dá graça e força para permanecer. Vai ter contra a nossa casa, a nossa família, Senhor. Ah, meu Pai, coloca teu amor santo naquelas vidas, Senhor, que estão longe da tua presença. Ah, meu Deus, encontro meus filhos, meus netos. Eu entrego eles nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido. Porque eu creio no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. E nessa manhã já vai ter encontro cada doente que está na UTI, na CTI. Ah, meu Pai, aqueles que são Jesus amado, jogaram pela sua. Ah, meu Deus, pensando em tudo, Senhor, contempla. Venha guardar nossas vidas, venha nos livrar de toda a cilada, todo laço de entrego toda a autoridade da terra nas suas mãos. Eu entrego o nosso preço nas suas mãos, meu Pai. Tu conheces, tu sabe onde que pode, meu Pai. Ajuda e sustenta o Senhor, que me contra as autoridades na terra. E abençoe Israel, toda a nação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia e graças ao Senhor nosso Deus. Que agora, irmãos, que está na palavra, eu gostaria de pedir aos irmãos, as irmãs que estão lá mais atrás, se for possível, bem mais para frente, para nós ter esta. Não é para trás a bênção de estar presente, ela está, mas se nós, como nós estamos numa manhã de, podemos dizer assim, doutrina bíblica, ensinamento, Cristo ser pregado.
É isso mesmo? No momento em que a pessoa nunca aceitou a doutrina, mas ela ouve a palavra de Deus e crê, imediatamente ela recebeu a salvação. A salvação vem antes da doutrina, antes do batismo, antes das obras. Qualquer obra que a pessoa tiver feito, salvação vem antes, porque ela é expressamente de graça, é gratuitamente. Porém, a salvação vem junto com a limpeza da alma, com os frutos do Espírito. Por isso que é preciso nós estar aprendendo e também distribuindo às pessoas. Vocês estão compreendendo bem? Amém. É preciso examinar as Escrituras para conter nela sempre as revelações de Deus que está em Cristo Jesus e passa também para nós. Por isso que precisamos examinar a palavra. Precisamos examinar a palavra de Deus. Por que precisamos? É o que já foi dito. Primeiro, que ela foi escrita, não é? A palavra de Deus foi escrita. Foi escrita para examinar. Depois que ela foi escrita, e quanto tempo, não é? Foi escrito esse livro, e Deus nos deu oportunidade para examinar a boa palavra dele. Nós vamos meditar no capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E vamos caminhando dentro da Bíblia, caminhando com Cristo, o Senhor da glória. E aleluia! Tanto é que todos ali aparecem várias vezes, mas é importante. Todas as vezes que Cristo Jesus ia pregar, ele pregava ensinando. Sempre ensinando. Colocando sempre a palavra de Deus em prioridade. A palavra do Senhor nosso amado Deus. Esse texto de 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo 13. Na minha Bíblia tem título, né? A Suprema Excelência da Caridade. A Suprema Excelência da Caridade. O que significa caridade? Amor. Exatamente. É o dom supremo porque ele vem com uma grande consistência junto. O amor traz muitas qualidades, ou traz as qualidades suficientes que eu não traço. Que o título traz amor, ele vem acompanhado com as qualidades que leva aos que recebem a palavra perseverar. Amor. Por isso que aqui o apóstolo está falando, né? Então leemos, todos encontraram? Ainda que ele falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, diz a palavra de Deus, seria como um metal pessoa e como um simples metil. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e não tivesse ciência, e ainda que estivesse, tivesse toda a fé de maneira que transportasse nos montes e não tivesse caridade, nada disto
a minha Bíblia, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Agora vai para o versículo 5, versículo 6, vamos dizer. A caridade é. A minha está falando, né? A caridade é sofredora, é benigna, né? A caridade não é medrosa, a caridade não trata com leviandade, ou se ensoberbece. Versículo 5. Não porta, não suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Irritar a gente irrita, fazer uma observação, irritar nós irritamos, só que você não tem aquele intento de ficar irritando constante. Qualquer coisinha você irrita, qualquer coisinha é um tipo de irritação. A gente já não tem isso. Quem possui esse caráter é o irmão de Jacó chamado Isaú. Qualquer coisinha Isaú já me irritava. Qualquer coisinha já irritava. Então, ele vivia debaixo do aborrecimento de Deus. Por isso que a palavra está dizendo que a caridade não irrita. Mas nós, como seres humanos, temos falhas. E às vezes ficamos irados. Mas imediatamente a ira, ela não é alimentada. Entra o perdão, e Deus perdoa, e você continua não irando. Uma vez ou outra irando, mas perdoando, mas pedindo perdão e sentindo o efeito dele. Por isso que a palavra diz que a caridade não irrita. Para você não usar uma palavra extremista, não pode irritar. O crente tem que ser sem defeito, extremamente sem defeito. Não, extremamente sem defeito, só Deus. Não é isso? É bom que observemos bem. Por que isso? Porque já ouvi pessoas afastar, desviar, e a gente encontra elas, e ela diz assim: afastei, ou até me afastei da igreja. Aí você pergunta: por quê? Porque pequei. Mas não pode pedir arrependimento? E voltar a continuar no trabalho? Por isso que a palavra está referindo. Quando nós consideramos santo ato, sabendo o que deve, a gente se precipita constante. Por isso que é bom ensinamento. Eu parei só para fazer esta observação, né? A caridade não se irrita, não suspeita mal. Diz aqui a palavra de Deus, onde nós paremos, no versículo 6, não foi isso? Isso. E versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo suporta ou supera, tudo suporta a caridade. Mas no versículo 8 diz a palavra de Deus, né? É o versículo 8, né? A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá, diz a palavra de Deus. Pode acrescentar que vamos meditar na palavra, como nós estamos comentando, e a doutrina é para conservar os que são salvos. Tantos que sabem ler, quantos que não sabem, mas sabem também ouvir e guardar. Analise bem. Paulo ele faz uma colocação referente à perseverança e o dom que leva a pessoa se demonstrar a mesma natureza
conosco. Depois que ele realizou a sua obra, agora é nós com Deus e Deus conosco. Glória a Deus. Uniu. Antes era só Deus com gente. Deus com as gentes. Deus com os homens. Mas ele realizou a sua obra, dando para nós com abundância o Espírito Santo. Aí nós passamos a conviver Deus em nós e nós em Deus. No original significa eufania. Eufania humana. Eu humano com Deus. Eu humano com Deus. E veio a palavra de Deus em Cristo Jesus, manifestando entre as pessoas, mas com uma única finalidade: salvação. E ele trouxe essa obra realizada e nos chamou muita atenção devido às condições que quem escreveu esse epístola estava no passado. Paulo estava convivendo no passado com uma atitude muito sincera perante Deus, Paulo. Só que, através de ser tão sincero, tão fiel, o apóstolo Paulo, mesmo antes de aceitar Cristo, só que a fidelidade e a justiça que Paulo exercia era mais movido pelo seu próprio entendimento e não na sujeição da palavra de Deus. Foi Paulo que escreveu essa epístola. Paulo, como zeloso da lei, dá o seu testemunho no capítulo 3 da primeira epístola dele mesmo aos Filipenses, e ele dá um testemunho que ele foi zeloso pela lei, foi repreensível em tudo, considerava as ordenanças de Deus de uma maneira bem prática, bem segura, bem transparente. Só que tudo que Paulo fazia, ele negava o amor. Ele era tão fiel a Deus, a lei, a tradição judaica, mas faltava o amor. Porque quando que entendemos que alguém é tão esforçado na obra, fiel à obra, cumpridor dos seus deveres e não tem amor. Ele tem o amor, mas é um amor que a Bíblia não reprova. Porque o amor, ele é irmão gêmeo da caridade, da humildade. Estão compreendendo? O amor não tem como a pessoa exercer o amor se ele não colocar a irmã gêmea ou irmão gêmeo do amor. Como se chama? Humildade. Humildade. É isso que Paulo está referindo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, que há uma ligação direta do céu para com a própria pessoa, e não tivesse amor, seria como metal, pessoa como piscina, petine, assim por diante. Então, ele decidiu uma das coisas que nós precisamos muito, é discernimento. E esse discernimento é fruto do Espírito. O Senhor trouxe para nós. Então, analise bem. Uma fé tal que pudesse ter um conhecimento profundo, até mesmo sobre os mistérios de Deus, quando se torna revelado e decifrado, mas se não tivesse amor, nada aproveitaria. E ele expressa ainda que tivesse a fé, uma fé que transportasse montes de problemas, montes assim, não vamos literalizar o assunto, porque muitas coisas da Bíblia, a palavra, ela é visão metafórica.
Metafórica é a palavra que fala montes, mas não está sexualmente falando sobre montes fixos nos seus lugares. Aí atribui montes de problemas, para nós entender melhor. Mas ele disse que mesmo que ele tivesse essa fé e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E ele expressa, ainda que eu tivesse uma tal fé que distribuísse meus bens para os necessitados, que até uma ordem imperativa de Cristo, mas não tivesse caridade, também não seria assim. Os irmãos analisam bem que existe uma técnica teológica que todos que receberam a marca da besta receberão, não negarão, receberão, não negando a Cristo e estão justificados, mas não é bem assim que a palavra está dizendo. Paulo está referindo também, ainda que eu tivesse uma fé para entregar o meu corpo para ser queimado, ainda que eu fosse morto por perseguição, para não negar a Cristo e não tivesse caridade, nada. Compreendeu que vai muito além? Exatamente. Muitos dizem, não, se eu não receber. Bom, na verdade, abrindo parênteses aqui, essa marca da besta, ela, no sentido espiritual, ela já acompanha a mente de que não tem caridade ao perigo. Acompanha porque no capítulo 23 de Mateus, usa Jesus em versículo 15, o Senhor da Glória repreendendo os fariseus que eram muito zelosos pela lei, mas tinha aquele selo como cobertura, e o Senhor chegou a dizer que eles eram feitos filhos do inferno 2 vezes. Não sei se a irmã Helena já estou citando. É Mateus 23, 15. Esta palavra, trevas, ela é numérica. No original hebraico, a palavra trevas significa 333. Palavra trevas. Por isso que Cristo Jesus faz essa colocação para definir a posição que a pessoa está. É Mateus 23, 15. E para nós, da irmã mesmo. A palavra trevas, sério, em hebraico é 333. Só que Cristo está dizendo, filho das trevas, duas vezes. 333, 2 vezes, somando, fazem quanto? 3 com 3. 3 mais 3. 3 e 3. 3 e 3. 666. Isso, 333, 2 vezes, somando, que é o número das pessoas que fazem as duas coisas, mas falta a caridade. Entendeu? As irmãs entendeu? Compreendeu? Então, esse número está na mente de pessoas que fazem as duas obras até, mas falta com amor. Aí ele expressa, o amor não fica triste quando o outro prospera. Quer dizer, não é invejoso o amor. O amor, ele não suporta com indecência ou leviandade.
graça de Deus em vão. Ele nos conduz a receber a graça de Deus, considerando a maneira que realmente ela funciona. É o amor. Quando é que você recebe a graça de Deus em vão? E quando não considera aquilo que ouviu e depois desprezou, no momento foi maravilha, foi glória, mas no futuro esqueceu. Não se lembra de tudo, mas as palavras-chave, as palavras da doutrina-chave, essa não pode ser esquecida. Qual é? Tudo que fizermos, temos que colocar a caridade como linha de frente no nosso trabalho. Até para fazer uma simples limpeza, se não tiver o amor, a limpeza fica mal feita em tudo. E toda boa obra que fizermos, se fizermos para humilhar alguém, a graça de Deus está sendo recebida em vão, justamente. Porque tudo de bom que nós fizermos, é para a glória de quem? E faltando a caridade, faltando essa essência, a glória não é para Deus, é para nós. E quem toma a glória de Deus, tenta tomar, porque ninguém toma, mas quem tenta tomar a glória de Deus para si, é os que são contra a palavra, é anticristo. Quem sabe o que significa a palavra anticristo? Contra Cristo. Essa é a palavra, por isso que é dado anticristo, contra Cristo. Agora nós vemos a necessidade de considerarmos a palavra realmente como ela funciona, porque não é somente na letra. Já tivemos várias vezes comentando que hoje a palavra ela é escrita em 2 lugares, sim ou não? Quais? A palavra de Deus é escrita em papel e dentro dos nossos corações. Porque só no papel a pessoa não vive. Espiritualmente, ela é morta. Porque a letra do Antigo Testamento não é igual à letra a letra do Antigo Testamento não é igual à letra do Novo Testamento. A letra do Antigo Testamento ficava só nas pedras, nas tábuas de pedras, nos papiros, em pedras de carneiros e ossos verdes que eles usavam para escrever a palavra. Mas o mandamento não era completo, sabe por que não era? Porque tudo veio aperfeiçoar quando Cristo realizou a sua obra aqui. Então, o povo pecava e estava olhando que, com 15 dias que o povo viu as maravilhas de Deus lá no Egito. 15 dias ele entrar em pecado com o coração. 15 dias, rapidinho. Porém, Deus ajudando constante para nos ajudar hoje. Só que eles receberam, viram até as maravilhas, mas não assentou no coração referente ao Espírito que testemunhar. Hoje não. Hoje o Espírito do Novo Testamento não traz a letra que mata. Dentro dessa letra, dessas letras, traz o Espírito que vivifica. Glória a Deus! Traz o Espírito que nos devido, como nós estamos comentando. Paulo, por sua vez, aproveitou minuciosamente as oportunidades. Ele trouxe aqui uma lista de boas obras que as pessoas fazem, mas negam o amor. Não tendo amor, as boas obras são canceladas. Qual o tipo de caráter que
humildade. Faça tudo por humildade. Quem já leu na escritura? Está aqui em Filipenses 2, 3, para ser uma brincadeira. Vamos ler a palavra, examinando a palavra e sentindo melhor com a palavra de Deus e conosco também, com a igreja do Senhor nosso Deus. Veja bem, Filipenses capítulo 2, verso 3. O irmão também lê, dá para ler para nós? Fazendo essa cooperação. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Isto. Aí você tem por que nós temos certeza, os que recebem a palavra, eles têm um tipo de alegria, que é a alegria da salvação, e têm certeza que a salvação está presente, devido à aceitação do investimento que Deus fez em nós, chamado humildade. Exatamente. Tudo de bom que eu faço, ou que o irmão faz, que fazemos para Deus, devemos olhar para outra pessoa e considerar ela que elas têm alguma coisa que nós não temos. É necessário descobrir que tem alguém que é mais superior a nós em alguma coisa. Talvez pode ser que tem um que é superior ao outro em outras coisas, mas outras coisas não. Isso demonstra o que? Humildade. E esta humildade é o sustentáculo da verdade modelada no aprendizado por Cristo Jesus, que disse: aprender de mim, que sou manso. Aí ele disse: encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. A humildade é o que eleva a revelação de Deus, a revelação de Deus já demonstrada, que a humildade tem o direito, nos dá o direito de amar alguém mais do que ele merece. Por quê? Porque para considerar uns aos outros superiores a si, é necessário que observe duas coisas: defeitos e qualidades. Mas a humildade lança fora os defeitos e trabalha em cima das qualidades. Porque nós somos compostos de defeitos e qualidades. Porém, quando a humildade, não fazendo algo por contenda ou por vanglória, para se mostrar, automaticamente nós estamos convivendo com a mesma natureza que há em Cristo, o Senhor da glória. A gente observa pessoas, tem pessoas, irmãos e irmãs, que ele não pode ler a Bíblia, sabia? Tem pessoas que não podem fazer um curso e fica tão exaltado que ele quer pisar em todo mundo. Sabia disso? Tem pessoas que são tão fracas que elas não podem nem possuir um carro novo. A gente convive com essa natureza. Para ele, ele se encontra mais superior aos demais. Falta até nisso a parte secular. Tem que haver a caridade. Não estou entendendo. Tem pessoas que não podem fazer nem curso bíblicos. E coisa, tem uns que começam a fazer e sai pior do que como começou. Sim, faltando o amor, faltando a caridade, não tem motivos para edificar alguém. Diz a palavra de Deus, é a sustentação da palavra. Isso é tão delicado, essas palavras, esse fundamento, ele é tão delicado, que a pessoa pode continuar exercendo os dons de maneira que Deus está usando, ainda está dando ao perigo.
Faltou a caridade, a pessoa tem dons? Sim. Pode expulsar demônios? Sim. Até orar e Jesus curar enfermos? Deus fazer maravilhas? Sim. Só que, faltando a caridade, Deus está usando a pessoa, mas não está habitando nela. Esse é o perigo. Porque quando falta a caridade, em contramão, vem o quê? Exaltação. E Deus dá graça aos... Mas a palavra ela é sistemática. É isso mesmo que a palavra está referindo. Estão compreendendo? Ou não? Então, por isso que é bom o ensinamento. A pessoa, por isso que Paulo está referindo, versículo 8, 9. Havendo profecias, será desfeita, será cancelada. Línguas cessarão. Ciência desaparecerá. Por quê? Faltando a pessoa que tem caridade, ela pode exercer todos os dons que Deus dá. Só que ela é uma pessoa que Deus usa e habita. Por causa do bom comportamento, assim por diante. Eu quero até, um pequeno parênteses, tem Coríntios que ele é tão descontrolado sobre isso, né? Porque a caridade é fruto do Espírito que vem para a glória, para que a palavra de Deus seja glorificada em Cristo, para a glória dele. Mas a pessoa diz, ninguém sabe agradecer as obras que ele faz. Como não sabe? A Bíblia diz que a caridade, ela tem a decência, o comportamento de agradecimento por tudo que faz. Como não sabe agradecer as obras que ele faz? Não existe esse pé dentro da doutrina principal, doutrina fundamental de Cristo. Não existe o verbo generalizar. Ninguém sabe. Isso é um verbo generalizar, é uma grande mentira. Tanto é que até os tempos de hinos e corinhos, quando iremos para louvarmos, temos que observar se naqueles corinhos ou hinos não tem um vínculo do ocultismo. O ocultismo, nesse sentido que a palavra está falando, são ideias malignas que vêm contradizendo o efeito sistemático da palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer, pregadores dizer assim, ninguém quer pagar preço para receber dons. Já ouviram, não? Veja bem, falta o quê? A gente ouve direto, sim. Falta o quê? Falta humildade. Porque ninguém paga preço. O preço está escrito, o preço pago está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus expirou na cruz, ele disse, olha, está tudo consumado. No grego significa telestai, quer dizer, tudo consumado, está tudo pago, está tudo realizado. E se aparece alguém que queira comprar, é falso. Nós estamos na matéria da caridade e passa por esses comentários. Está tudo pago. Lê para nós aí, meu querido, lá em Mateus 10, versículo 8. Como as pessoas se falam da caridade e acham que alguém quiser, eu estou mesmo desiludido para receber dons. Eu já pessoas falaram para mim assim, olha, eu fiquei assombrado quando uma pessoa disse que ninguém quer pagar preço, ela recebeu o dom, mas pagou o preço. Irmãos, a gente, por uma fraqueza, pode só um pouquinho, mano,
Por uma fraqueza você pode até mesmo se soltar até uma mentira, mas é bem imediatamente, pode acontecer. Agora, ser mentiroso profissional, aí é ser portador de iniquidade. Esse é o perigo. 10:8. Mateus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Do quê? Exatamente. Porque o que valoriza a obra de Deus em nós não é os nossos esforços. Uma tirania de sacrifícios, tempo prolongado, para supostamente entender que foi beneficiado, não. O que a valoriza, a obra de Deus, é o amor de Deus, através do quê? Da presença do Espírito de Deus em nossos corações. É Ele que nos valoriza. Então Jesus chama os discípulos, como o irmão meu, e deu ordem de exercer a obra. Mas ele disse, olha, de graça recebei, de graça dai. Não tem preço a pagar. Quando vem lutas e tribulações, você não está pagando preço, está aperfeiçoando a fé. As lutas não denotam em lugar nenhum, você está pagando preço porque está sofrendo por pressão, sob pressão de alguém, por causa da palavra, não. Quando vem as tribulações, ela vem trazendo um aperfeiçoamento da fé. Efésios 4, versículo 11, na sequência, fala disso, Coríntios 15, 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. E aí na palavra diz que a tribulação não demonstra que você está pagando o preço. Cada vez que você é atribulado, mais experiente vai ficando. E o amor está ali, quem está compreendendo? Ou não? Então, o problema grave não é o erro. O problema grave é a persistência do erro. Exatamente. E os mais simples creem nisto. E se apoiam nisto. E aos mais simples, e quem está falando, se não retrocedem, então eles estão numa ostentação de uma autoconfiança. Exatamente. E a palavra graça, quem sabe o significado dela? Favor imerecido. Estão compreendendo? É uma resposta que todos podem dar. A palavra graça significa benefício a quem não merece nada. Que é o mesmo que favor imerecido. A graça de Deus é o presente que nos dá. O que tem direito à graça é aquele que se arrepende. Justamente. E ainda que nós sabemos que, claro, que é a qualidade de Deus e não o nosso, a igreja está prestes a. Antes que a igreja suba, tem o aviso. O aviso começa no primeiro dia que aceitamos a Cristo. Esse aviso está dentro dos nossos corações, ele dizendo para cada pessoa: eu venho. E um dia eu digo para o irmão, Jesus, a vida está próxima, o irmão vai dizer assim, é verdade. Não é um comentando contra o outro. Só que quando Jesus chegar nas nuvens, a direção do Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, o que vai acontecer? Ele vai determinar o arcanjo, arcanjo, que toque a sétima, e somente os que têm o porte do amor é que ouvirão individualmente. Aí vai fazer a separação. Porque é justo termos esta boa recepção com a palavra de Deus, com o amor de
da sétima trombeta. Ela tocará e anjos cantarão. Oh, maravilha! Por isso que eu preparo hoje, quando a palavra nos diz, temos que ouvir a palavra e prestar atenção e guardá-la agora, porque ela servirá para o momento e servirá também para o futuro. Dentro do padrão do amor de Deus. O amor existe em 4 qualidades. As irmãs estão compreendendo? Voltando ao mesmo assunto. Quem subirá? Porque hoje Deus conosco e nós com Deus, Ele está dentro de nós. Não vou ver como uma pessoa ao meu lado direto me guiando, uma pessoa humana, que você tem que ir para ali, porque a pessoa às vezes quer, mas não pode. Não tem como viver, nem com a minha esposa, que no momento eu tenho que sair sozinho, ou ela tem que sair sozinha para resolver algumas coisas. Então, o verdadeiro profecia está dentro de nós. Essa profecia que dá direito essa natureza, essa virtude de perseverança, chamada humildade, assegurada pelo amor de Deus. Há 4 tipos de amor, só no sentido fundamental, com série de numerosas qualidades de amor que demonstram o amor acompanhante. O amor de Deus, o amor chamado no grego amor fileu, é o amor que o amigo perdoa o amigo e não quer ficar longe do amigo. Amor fileu. É esse amor que um perdoa o outro, mas não quer ficar longe dele, quer ficar junto. Não é o amor fileu, não é o amor em meia verdade, é o amor integral. Quando Jesus fez a pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele usou essa expressão, fileu, amor. Aí Pedro fez a confissão, aí Jesus disse, Pedro, eu não quero ficar longe de ti, não, eu quero ficar sempre perto. Siga-no. Vá apacentar minhas ovelhas. Esse amor é o amor, é uma das qualidades que não pode faltar de maneira que a gente está compreendendo. E também a segunda parte do amor é o amor eros, é o original. O amor do esposo com a esposa, o amor do chefe de família com a família, o amor do filho com o pai, do pai para com o filho, são solteiros. Este amor eros, que é primeiro o amor a Deus, em seguida a família. Este amor que traz esta segurança, tudo na virtude do Espírito Santo. E tem outra terceira qualidade do amor, que é o amor astônico. É o amor entre amigos, amor passageiro. Vamos fazer uma churrascada, vamos fazer uma retirada. E lá comeremos, beberemos, oraremos, louvamos a Deus. Depois passou. É o amor passageiro. Não tem grande conotação referente a isso. É o amor carnal, apesar que ele funciona assim, mas é o amor carnal. Tem efeito, mas é de pouca duração. É o amor astúrio, altruísta, chamado assim amor. E existe o primeiro, eu usei o contrário, mas para fazer uma colocação sobre essas 3 qualidades de amor. E existe o amor ágape. Esse amor ágape é o amor que ele é singular. É o amor verdadeiro de Deus. O amor que Deus amou o mundo de tal maneira
e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Só que quando Cristo foi enviado por Deus, os que haviam de ser salvos, o ser humano, estavam mortos no pecado. E antes que os mortos vivessem, Jesus morreu por eles. Morreu justo pelos injustos. É o amor ágape, o amor singular. É o amor que somente Deus tem. E é por isso que a igreja está sustentada por esse amor, os que perseveram. Porque Deus perdoa de uma maneira integral aos que se arrependem. Este amor é o amor que não se compara a nenhum outro tipo de amor. Acima de todos os demais conceitos do amor, consistências do amor, está este amor ágape. É o amor que ele é tão perfeito que ele nos ensina a conviver com Deus neste amor e cumprir o efeito da lei moral, que é de natureza eterna, mas só com este amor. Vamos ver um caminho para nós no capítulo 13, primeiro, de Romanos 13, versículos 8 ao 10. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por que nós temos que ler a Bíblia? Cada momento que lemos a palavra e cremos, nós iremos crescendo em justiça. Por isso que é preciso a leitura da Bíblia também com discernimento. Aos Romanos 13, versículos 8 ao 10. Exatamente. A lei é moral, porque foi escrita literariamente com o dedo de Deus, em tábuas de pedras, os 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás testemunho, não inclinarás diante de ídolos, deuses falsos, e assim por diante. Não será, também não terá aquela natureza de leviandade, não usará a leviandade, desfazer de alguém quando a pessoa é digna, sempre digna de honra. E a palavra nos diz que a lei da graça, ela é uma lei, só que é uma lei incondicional. Porque tudo isso que está falando, não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, não podemos cumprir essa lei se Deus não estiver em nós. Então ela se torna plenamente incondicional. E fica mais facilitada a nós a cumprir a lei, mas a lei moral, devido à presença do Espírito Santo em forma de plenitude. Aí a pessoa ela tem essa capacitação de prosseguir. Se porventura houver falha, essa lei ela não nos enquadra na pena de morte. Olha a vantagem que tem. Não parar isso, não parar como assim foi citado. Mas se porventura alguém cair numa fraqueza, ele já vai para a pena de morte? Não. Aí entra o processo do arrependimento. Não que nós vamos fazer propositalmente, porque o Espírito de Deus, ele não nos induz ao pecado. Só que o ser humano, aí já se fala ser humano.
tem as fragilidades, tudo isso. Mas de sorte que o cumprimento da lei é o amor. De sorte que quem ama ao seu próximo cumpriu a lei. Deus, em Cristo, não quebrou a lei, não cancelou a lei, não anulou também que cancelar, mas ele trouxe o intérprete dentro da graça de Deus, e Paulo não perdeu a oportunidade, ele detalhadamente expressou para nós vermos, a maneira de cumprir a lei é o amor. Exatamente. O amor tem um percentual fixo. E depois ele se espalha, não vai mais, não limita a fronteira. O percentual do amor ao próximo é quanto? 100%. É importante nós avaliarmos. O amor ao próximo, o amor integral que o Senhor deu para nós, ele é 100%. O Senhor quer dividir em dois significados. 50% para Deus e 50% para o próximo. Aí o amor é integral, 100%. Mas ele não ensina, a Bíblia não ensina que nós devemos amar a Deus, unicamente Deus, e desprezar a família dele. Esse amor a Deus, que despreza o próximo, é o amor contido em meia verdade. Justamente. Porque quando João Batista estava preparando o povo para receber Cristo, lá no capítulo 3 de Lucas, principalmente versículos 11, 12 e 13, chegaram alguém dizendo a ele assim: nós o que faremos? E ele disse: olhe bem, quem tiver 2 túnicas, dê para um para quem tem necessidade. Quem tiver alimentos, faça o mesmo. Então, este amor, 50% atribuído ao próximo. Depois aparece o amor completo de 100%. Amar a Deus e o próximo. Amar a Deus. Nós já fizemos esse gráfico várias vezes, e acho que a pessoa já aprendeu, não é? Amar a Deus em espírito. Espera um pouco. Em espírito e em verdade. Não é a meia verdade, é a verdade. Por isso que as seitas no mundo estão crescendo muito. E uma doutrina chamada doutrina panteísta, ela vem se alastrando de uma maneira terrível. Pante é a maneira de você ser o único e saber mais do que o outro. É uma doutrina que tem do ocultismo, ela é de caráter demoníaco. Porque as pessoas, elas implantam uma seita, ou seja, um ministério desviado da igreja primitiva. E passa a se isolar naquele ministério. Então a pessoa, ela crê em Deus em espírito. Ela crê em Deus em espírito, mas nega a verdade. E tudo isto é contido em meia verdade. A meia verdade nega a supremacia do verdadeiro amor. O apóstolo João, ele advertiu a igreja sobre o perigo da meia verdade. Como assim? Ele disse que, na época que João falou aquelas palavras, para conter a meia verdade, a saudação era por
Cristo. Podemos citar o emblema do leão, do cordeiro, pedra, água, fogo, e uma série de emblemas. Boi, homem, leão, águia, está no Apocalipse 4, 7. E também tem mais emblema, o emblema do peixe. O peixe é emblema do quê? União sem fronteira. União isenta de sectarismo, pessimismo. É a união que a pessoa aplica a outra pessoa sem fronteira. Então, os membros do passado, eles eram instruídos a perseverar o amor supremo. Mas eles precisariam também dar o testemunho da parte horizontal. E todo pastor ensinava os membros a desenhar o peixe. Porque o peixe é o emblema da supremacia do amor e o testemunho do verdadeiro cristão que possui o caráter integral da fé. Quando encontrava então as pessoas, em termos de perseguições principalmente, encontrava duas pessoas em determinado local. E ela saudava desenhando, que está ao vivo lá atrás. Se não estiver bem mais à frente. E a pessoa encontrava uma outra pessoa e desenhava, a primeira desenhava metade do peixe. Podia ser na terra, ou com um pauzinho na época, não tinha giz, não tinha, hoje a tecnologia, os botões, as técnicas. E se o outro fosse portador da mesma fé, ele desenhava também a metade do outro peixe, e ambos faziam as mãos, e o amor estava ali em condição suprema, com o testemunho do caráter da fé e do verdadeiro cristão que promovia a natureza de Cristo, o Senhor da glória. Nos dias que estamos vivendo, com o Espírito de Deus, aos que dão valor, são assim. Porque nós não estamos em nenhuma posição de juízo, mas de observadores. Já leram isso? Vamos já encerrando devido ao trabalho. E assim, eu estou referindo a palavra, não existia em contêineres, porque eles desenhavam o plano de Cristo. Mas o João estava combatendo contra uma grande entidade de pessoas que diziam que Jesus não veio cá, em João versículo 7, João 7. Até o 10 fala, não faz um comentário. Agora veja bem, hoje a aparência é enganosa, ou não? É enganosa, então já terminando. A aparência, a aparência é enganosa. Por que ela é enganosa? Porque a santidade não começa por fora, por dentro. E nós temos que avaliar o caráter de alguém para que possamos ir observando isso. Eu quero que o irmão leia o último versículo em Tiago 4, versículos 11 e 12. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Aleluia! Já vamos encerrando esse trabalho. Quando você ouve a palavra e crê na palavra, o Senhor Jesus disse que tanto haverá cura física como cura espiritual. E a cura mais essencial é a cura do Espírito Santo. Tiago 4, 11, versículo 11. Está bem próximo ao Apocalipse, faltando, já encontra Tiago, a epístola de Tiago. É importante examinar a palavra e
praticá-la, sentir o efeito dela em nós. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz a palavra de Deus. Irmãos, não faleis mal Uns dos outros. Quem fala mal de irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. Isso. E julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, és que julgas a outro. Exatamente. Então nós estamos no tempo mais de observação, está compreendendo? Observação e não para juízo. O tempo que nós julgar o mundo dos anjos chegará, mas ainda não chegou. A palavra fala isso, nós temos que fazer. Sentar em tronos, fazendo julgamento sobre as pessoas incrédulas, os que receberam a palavra e não perseveraram, e também sobre os anjos que caíram. Mas agora a Tiago demonstrando diz, ele expressa: tu, porém, que julga outrem, há um só juízo, eu condeno o teu irmão. Se tu condena ou julga, já não é observador, mas juiz. E só existe um legislador. Quem é? É Cristo, o Senhor da glória. Que Deus continua vos abençoando nesta palavra doutrinária, a suprema excelência do amor. Para o sustentar do amor, temos que conviver com a natureza semelhante à de Cristo, humilde. Sem a humildade não se serve a Deus. Serve em parte, mas o que é em parte menos será totalmente cancelado. Diz a palavra de Deus. Quem compreendeu? Então, que quando a pessoa ouve a palavra e compreende, qual é a atitude, qual é o resultado? Trabalhar menos e produzir mais. Glória a Deus, maravilha! Deus vai ensinar. Vamos já fazer a parte das ofertas, como de sempre. Você que pode ajudar com a sua oferta, e ajude com amor, ajude com alegria, ajude com graça, ligar o coração. Nós sentimos felizes em ajudar a obra de Deus. Já houve a explicação por isso, porque Ele nos honrou de uma maneira tal que nos capacitou também para sermos administradores dos seus bens. Isso é lindo na palavra dele, tudo para nós. Então, quem pode ajudar com a sua oferta, ajude aí. E quem não trouxe a sua oferta hoje, mas pode trazer outro dia. Mas qual é a maior oferta ensinada na Bíblia? Ah? Não sabia não, irmãos? Somos nós. A maior oferta que a Bíblia fala é a nossa presença na casa de Deus, é o nosso sacrifício de corpo presente na reunião, nas assembleias dos primogênitos escritos nos céus. Glória a Deus! Aleluia! A reunião dos primogênitos, assim está escrito em Hebreus 12, 23. Então é importante nós sentir esse efeito. Apresenta a sua oferta aí. Se não apresenta, não tiver oferta, apresenta você mesmo como oferta a Deus. Oh, maravilha, Senhor, eu estou aqui de corpo presente de Deus em consagração a Ti, mediante esse culto que traz a raciocínio da palavra correta. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus, teu amado Filho, te agradecemos, Senhor da glória, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Receba, meu Deus, as nossas ofertas, porque todo o Senhor começa primeiro em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém e graças a Deus. Pode colocar os ofertas nas salas, como de sempre alguém, pega os envelopes, passa aqui, irmã, e pega o seu envelope. Traga a oferta para ajudar a outra. Que Deus nos abençoe.
Porque Ele ajudou primeiro, Ele nos ajudou primeiro. Ele nos ajudou em tudo. E nós agradecemos a Ele, mas é pelo Espírito dele que a nós nos sentimos, Espírito Santo. Vou passar a palavra ao irmão Tiago Givaldo, como de sempre. E graças a Deus. Quem compreendeu a palavra? Faltando humildade, falta o quê? Então não compreenderam, não. Quando falta a humildade, falta o quê? Cancelar o amor. Falta cancelar o amor, não. Quando há humildade, há cancelamento do amor. Não é? Amém, Jesus. Saúde mais uma vez, igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha o agradeço nosso Paulo também, André. Graças a Deus. Quem aprendeu mais de Jesus, diz amém. Quem aprendeu mais de Jesus, glória a Deus. Graças a Deus, né? Eu preciso aprender muito de Jesus, né? Deus abençoe a todos vocês que apareceram aqui nessa manhã. Nosso pastor Manuel Oliveira está dando ensinamento no sábado para todos que nós, em nome de Jesus, abençoe a todos, né? À noite tem culto, né? Aleluia a Deus. Em nome de outro ministério, que nos outros apelidos, seja bem-vindo em nome de Jesus, irmão católico, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. A bênção para todos, né? Então, à tarde, o culto só tem 7 da noite, né? Está aqui, né? Esse presbítero Jorge, pregando a palavra às 7 da noite, orando por todos comparecer em nome de Jesus Cristo. E amanhã, quem é obreiro diz amém. Quem é regente de livraria diz glória a Deus. Não é reunião ministerial, né? Que vai ter nosso pastor, responsável pelo João de Penas, né? Essa reunião amanhã, de todos os obreiros, né? Financeira, regente de livraria, né? Irmão que abre culto também, né? Fizemos aqui nessa reunião para aprender mais de Jesus, né? Essa reunião, né? Transmitida da série para todos nós aqui. Então, né? De lá deve ficar série mundial essa reunião, amanhã às 8 horas da manhã.